Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria mais uma vez agradecer a toda a igreja, primeiramente o pastor Max, pela oportunidade de estar expondo as escrituras, e hoje é um dia especial para mim, porque a gente, juntamente como Igreja Batista aqui no Brasil, juntamente com a Convenção Batista Brasileira, hoje no quarto domingo a gente celebra o dia da Escola Bíblica Dominical. Então é sempre um privilégio. Está todo mundo me ouvindo bem? Então é sempre um privilégio estar aqui expondo as escrituras, principalmente nesse dia marcante para a gente, enquanto os cristãos batistas brasileiros. Amém? Eu queria fazer a primeira pergunta para vocês, e para mim também, o que é a Escola Bíblica Dominical para você? Que é o primeiro ponto que eu coloquei na arte que eu fiz. O que é a Escola Bíblica Dominical para você? Muitas das vezes a gente olha, às vezes a gente acha assim, não, a Escola Bíblica Dominical é somente para mim aprender das escrituras de forma intelectual, para o meu conhecimento e além daquilo que as outras pessoas sabem sobre Jesus, sobre as Escrituras, sobre como Deus se revelou na sua palavra. Mas a gente vai ver que a Escola Bíblica Dominical, a origem dela vai além disso. E a gente vai ver que quando a gente está de fato, não somente na Escola Bíblica Dominical, mas nos cultos, também com aquela intenção de colocar o nosso coração à disposição de Cristo, abrir o nosso coração, pedir para que o Espírito não somente abra a nossa mente, mas o nosso coração para que a gente venha conhecer Jesus e cumprir a missão dele, ele vem nos dar não só a identidade, mas nos usa como instrumentos, como os filhos de Deus para cumprir a sua missão no mundo. E é isso que a gente vai ver hoje. A exposição bíblica hoje é bem simples, bem didática. Eu até falei com o pastor Max, eu fiz 8 pontos para falar sobre o que era a escola bíblica, mas ontem, quando eu estava estudando, o Senhor veio, me ressignificou, e aí eu vou fazer uma pregação como a gente está acostumado aqui a ver nos púlpitos da nossa igreja, uma pregação bíblica, cristocêntrica, que exalta a pessoa de Cristo, sua obra na cruz do Calvário, amém? Então a Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, vou contar um pouco da origem para a gente saber de onde que ela veio. Ela não surge dentro da igreja, mas ela surge fora dela. Isso já vai nos ensinar algo, que às vezes a gente quer ser cristão aqui dentro, mas o chamado de Jesus é que a gente seja cristão lá fora, que a gente testemunhe a palavra de Deus lá fora e que as pessoas olhem para a nossa vida e falem assim, esse é seguidor de Cristo, porque as ações dele, a vida dele, toda a vida dele em todas as áreas, apontam para Jesus e o seu evangelho. Então, se as pessoas quiserem te conhecer, elas não vão ter que conhecer o antigo tal pessoa, mas uma nova pessoa em Cristo Jesus. E é isso que eu e você devemos ser. E Jesus vai nos chamar hoje essa responsabilidade, não somente de ser ouvintes da sua palavra, mas sim praticantes. Então, a Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, ela nasce na Inglaterra em 1780. E aí está tendo aquela revolução industrial, a Inglaterra está sendo o topo ali do mundo, está produzindo muito, só que em contraste a isso, a gente vê que tem muito trabalho infantil, as crianças estão trabalhando nessas indústrias, e aí um jornalista daquela época, uma pessoa improvável para fazer isso que ele vai fazer, o jornalista era um cristão anglicano, e aí a próxima imagem, se você puder colocar, vai ser bastante interessante, e aí eu coloquei a foto dele, Robert Hakes, ele é um jornalista cristão anglicano, e aí eu coloquei a maior revolução educacional da história, porque a gente vai ver que vai além de dentro, além dele ter uma perspectiva, além das 4 paredes, além da igreja, ele compreende aquilo que a gente viu aqui no dia da Bíblia. Lembra que a gente celebrou o dia da Bíblia com todas as crianças aqui? Ele investiu não na igreja do amanhã do futuro, mas na igreja de hoje, ao qual nós temos que investir e semear a boa semente, que é a palavra de Deus. Então, se a gente quer uma geração transformada para o futuro, a gente, como cristão, tem que rever o que a gente está fazendo agora. Será que a gente tem semeado a palavra de Deus na vida das nossas crianças, dos nossos filhos? E além, será que a gente tem sido exemplo de quando a gente prega, elas veem isso nas nossas atitudes? Então, isso é uma responsabilidade para mim e para você. E ele era um cristão anglicano. E aí ele está vendo naquela época na Inglaterra a criminalidade aumentando entre as crianças também. Muita criminalidade não era feita por pessoas adultas, eles usavam as crianças e estavam ensinando as crianças a cometer criminalidade. E ele olhando isso, muitas das vezes, isso vale até de reflexão para a gente enquanto cristão, a gente olha os problemas, eu falo até isso com o pastor Max, às vezes a gente olha muitos problemas dentro da igreja ou fora dela, mas a gente tem uma solução que é o Evangelho de Cristo, que transforma a vida das pessoas, que ressignifica, que dá uma nova identidade, que transforma a vida de fato das pessoas, e às vezes a gente não quer essa solução. Então, ele vendo esse caos, esses problemas diante do cenário ali da Inglaterra, ele logo pensa. E aí, uma coisa interessante, Robert Hakes, ele é jornalista, ele não é pastor, ele não é diácono, ele não é missionário,
ele é um jornalista, mas ele enxerga aquilo que talvez as igrejas daquela época não enxergaram, que é investir e ir além das quatro paredes, e olha o que ele vai fazer. Isso faz isso bate na gente às vezes e faz um diagnóstico. Marcos, você está falando isso com qual sentido? Para a gente refletir que não é um cargo que te faz, que você vai fazer algo extraordinário por conta do seu cargo, não. É por quem você está sendo em Cristo Jesus. Aí eu escrevi uma frase para a gente começar a fazer primeiro uma autoanálise em nós mesmos, em quem nós temos sido fora da igreja, qual missão Cristo tem me entregado, o que eu tenho feito com isso. Primeiro, fazer a diferença não é sobre títulos e cargos dentro da igreja, mas sobre quem nós somos em Cristo Jesus em nossas vidas diárias. Ou seja, vamos supor, preguei as escrituras aqui hoje de manhã, só que à noite vocês me veem aí e isso não reflete o que eu estou pregando, eu não estou tentando buscar isso. Isso não invalida a pregação do Evangelho, porque Jesus vai usar isso, vai usar a pregação, Ele usa tudo isso. Mas será que eu tenho refletido a imagem e semelhança de Jesus? Porque a gente sabe, né, pastor, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, meus irmãos, o cargo de liderança é um privilégio, mas é uma responsabilidade tremenda, porque nós estamos representando o Senhor do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que Robert Hakes, ele enxerga algo que ninguém quer enxergar, ou as pessoas às vezes estão virando o rosto e tampando seus olhos naquela situação, vendo as crianças trabalhando de segunda a sábado, e sendo além delas trabalharem, né, nas fábricas, o domingo delas era para que elas praticassem esse tipo de criminalidade. E aí Robert Hakes, ele começa a transformar esse domingo em uma sala de aula. O que ele faz? Ele primeiro chama aquelas crianças para ir até a sua casa e ele vê 3 matérias que são básicas. E ele não vai somente enxergar o lado espiritual, mas ele vai ver que a transformação do ser humano, ele começa também na sua identidade, o que é cultural, social. E aí ele vai pagar do seu bolso professoras que ensinem aula de inglês, que para a gente hoje é como se fosse o português, matemática e ensino das escrituras. Qual era o material didático que Robert Hakes, ele fazia questão que esses professores ensinassem? As escrituras sagradas. Então, aí vem surgindo a história da escola bíblica dominical. Um jornalista que enxergou aquilo que muitas das vezes a igreja, nós deveríamos enxergar, porque a gente vai fazer uma comparação com os dias atuais, e às vezes a gente fecha os olhos para essa realidade, e aí ele começa a transformar a vida daquelas crianças, e a gente vai ver o resultado disso. Até aí tudo bem? Amém? Então, a gente viu aqui, qual era o objetivo? O objetivo principal de Robert Hakes era transformar a vida daquelas crianças, dar não só uma projeção profissional e educacional, mas formar cidadãos com caráter e valores não somente éticos e morais, mas princípios que estão totalmente de acordo com a palavra de Deus. E é isso que a gente deve fazer, não só com a nossa nova geração, mas com nós mesmos. Apresentar um evangelho que não é moralista, que não é ética, mas a gente ter a moralidade de Cristo, ter a ética de Cristo. A gente vai ver isso, a gente ter o coração transformado a tal ponto que a gente anseia em ser igual a Jesus, não ser igual ao mundo. A gente pensa como Jesus, a gente age como Jesus e a gente glorifica Jesus através das nossas vidas. E, meus irmãos, nessa época aqui, Robert Hakes, ele enfrentou muitas críticas, principalmente das pessoas da igreja. Alguns falavam assim para ele: é pecado ensinar no dia do domingo. Dia do domingo é o dia do Senhor, você não pode tirar as crianças da igreja, levá-las para a igreja, para você vir e educá-las e ensinar as escrituras na sua própria casa. Isso é pecado. E aí ele lança uma frase que, para mim, é a frase que muda a história da educação cristã dentro da igreja. Porque olha o que ele diz: é melhor ensinar uma criança do que punir um homem. Então, eu vou repetir de novo, olha o que ele diz: é melhor ensinar uma criança do que punir um homem. E ele compreende que a educação cristã, o ensino das escrituras, ele deve começar quando aquela pessoa, claro, quando ela é uma criança, mas quando ele é jovem e adolescente, porque a gente vai ver, principalmente nessa época, que a criminalidade crescia entre os jovens e adolescentes, mas ele vê algo magnífico, ele fala assim: a palavra de Deus vai transformar, vai dar direção, e é nisso que nós devemos confiar. Não em fazer algo parecido com Jesus, mas de apresentar Jesus a todas as pessoas, principalmente a nova geração, que não será a geração do futuro, mas já é a geração do presente. Meus irmãos, e o resultado disso que Robert Hakes fez, confiando na palavra do Senhor, em apenas 4 anos, mais de 250 mil crianças na Inglaterra estavam matriculadas na escola bíblica dominical. Foi a maior revolução educacional da época, a maior revolução educacional, porque ensinava as escrituras e, ao mesmo tempo, também ensinava eles a terem uma visão não somente de, eu vou seguir a Cristo, eu vou entender as escrituras, não, mas de falar assim: você precisa ter uma profissão e glorificar a Cristo em meio a isso tudo. Então, é isso que nós devemos ter em mente. E aí vem a pergunta: será que em meio a isso,
nós hoje temos essa consciência, compreendendo o que é a escola bíblica dominical e quais os efeitos da palavra de Deus, será que a gente tem confiado nisso para a transformação de vidas? Não somente de crianças, jovens e adolescentes, mas também a nossa vida. Então, uma autoanálise para a gente. Quando a gente vai ter as Escrituras, meus irmãos, é o próprio Deus se revelando a nós, nos transformando à imagem e semelhança dele, é nisso que nós devemos confiar. No Brasil, a escola bíblica dominical chegou em 1855, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, nosso estado também foi o primeiro a ter essa metodologia de ensino na educação cristã e no ensino das Escrituras, com os missionários Robert e Sarah Kelly. E a primeira classe tinha apenas 5 alunos. Então, sempre a gente sabe que a gente vai no final falar um pouco da história daqui, sempre começa com poucos. Até Jesus dizia isso, né, pastor? Que o campo é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Hoje mesmo, com muitas dificuldades, a escola bíblica dominical segue sendo o lugar onde Deus se revela, através da sua santa palavra, de forma mais profunda. Então, você quer conhecer Jesus Cristo de forma mais profunda, você quer entender como que Deus se revela na história, venha para a escola bíblica dominical, venha para os cultos aqui na nossa igreja, que eu creio em nome de Jesus que a palavra está sendo pregada e que Deus tem falado com você de forma clara e profunda. Amém? E aí eu queria destacar também que a educação cristã não começa aqui. Às vezes a gente vê a escola bíblica dominical aqui, no século XVIII, na Inglaterra, e a gente pensa, não, Robert Heinz, ele é um revolucionador, ele fez algo que ninguém jamais fez na história. Mas eu queria citar 3 reformadores que é muito importante para a nossa história da igreja, para a nossa história protestante e para a história dos batistas. Primeiro, é na Reforma Protestante no século XVI. Se você quiser pesquisar mais sobre esses 3, vai te agregar muito para você conhecer, porque além de pastores, são pessoas que pensaram além das 4 paredes. Eles entenderam que a missão de Jesus é ir de pregar o evangelho por todo mundo, em todos os lugares, em todas as esferas. Então, você não tem que ser somente cristão dentro das 4 paredes, mas além dela. E aí, qual cristianismo nós temos apresentado para aquelas pessoas? Qual o evangelho? É o evangelho de Cristo? Quando a gente está no trabalho, na faculdade, no emprego, ou então naquilo que a gente vai fazer na rua, será que as pessoas enxergam um Jesus Cristo? Ou será que a nossa pregação está sendo hipócrita? A gente prega uma coisa e faz outra. Que o Senhor Jesus venha falar com a gente também nesse sentido, através da exposição bíblica. Eu queria falar 3 reformadores que para mim são totalmente importantes. Martim Lutero, porque ele defendeu o direito de educação para todas as pessoas naquela época, onde somente o Papa tinha acesso às Escrituras e o direito de proclamá-la e ensiná-la. Lutero disse não. As Escrituras e a educação, ela deve ser um direito de todos, e aí começa essa questão dos direitos humanos. Lutero começa com essa mentalidade, todo ser humano tem direito à educação. Lutero traduziu o Antigo Testamento, levou um longo tempo, mas no Novo Testamento, Lutero ele traduz em cerca de 11 semanas. Isso nos mostra que quando o homem se coloca à disposição de Deus e da sua missão, Deus vem e completa a obra, capacita o homem a transformar não só a igreja local que ele está aqui, mas a sociedade no geral. Lutero ele traduz o Novo Testamento em 11 semanas, do grego para o alemão. Outra coisa também, Lutero ensinou a Bíblia a todas as pessoas. Lutero era doutor em teologia, uma pessoa bem erudita, mas ele falou assim, minha erudição não serve para nada se as pessoas não conseguirem entender. E aí Lutero começa juntando erudição com didática. E aí Lutero ele vai começar a inaugurar uma coisa que a gente chama de pedagogia moderna, porque Lutero vai pegar as Escrituras, algo que era bem profundo, a mensagem do Evangelho, e vai começar a ensinar aquelas crianças. E aí, quando a gente começa lendo algumas biografias de Lutero, a gente compreende que as crianças entendiam a mensagem do Evangelho que Lutero pregava. Ou seja, Lutero ele entendeu que a erudição, que o conhecimento, ele só é viável se você conseguir transmiti-lo até uma criança, porque a palavra de Deus ela é acessível a todas as pessoas, apesar da idade, apesar de classe. Jesus Cristo quer alcançar todas as pessoas, e essa é a nossa missão. Segundo, João Calvino, na cidade de Genebra, na Suíça. João Calvino ele foi tão profundo nessa questão da responsabilidade da nossa vida diante da sociedade, que começou essa questão da teocracia. Porque o cristão, João Calvino ensinou, você deve glorificar a Deus não somente quando você está aqui na igreja, mas em todas as áreas da sua vida. Então, na sua profissão, você deve glorificar Cristo, você deve exaltar o nome dele, e começa essa ideia. Outra coisa também que João Calvino fez a respeito da educação cristã, ele funda a Academia de Genebra, que naquela época formava não só pastores, mas a gente vai ver que tudo o que a gente tem hoje praticamente sobre teologia protestante surgiu da Academia de Genebra. João Calvino foi considerado o cérebro da reforma. Ele sistematizou a teologia protestante que a gente tem hoje. Uma delas, vou dar um exemplo, tudo que a gente vê nos 5 solas,
Esses reformadores aqui pregavam, e hoje tem uma obra muito boa, se você quiser depois dar uma olhada, que é As Institutas da Religião Cristã de João Calvino, que é a nossa teologia protestante e teologia batista, está muito nesses pilares da obra de João Calvino, da religião cristã ou das institutas cristãs. Outro reformador e último, eu falei de Martim Lutero, João Calvino, e terceiro, esse se aproxima demais com a gente, com os batistas, que é Ulrico Zwingli, na Suíça. Ele iniciou, no dia 1 de janeiro de 1519, ele entendeu que não era por meio de liturgia ou por meio de ritos, ele compreende que Deus se revela por meio da sua palavra. Aí, no dia 1º de janeiro de 1519, ele começa a pregação expositiva. O que é isso? Ele escolhe o livro de Mateus e ele escolhe o primeiro capítulo e ele vai explicando e ensinando aquelas pessoas versículo por versículo das Escrituras, porque ele acredita que Deus se revela na sua palavra. Então, se nós queremos conhecer o Senhor Jesus, nós devemos conhecer como que ele se revela diante da sua palavra, e foi isso que Ulrico Zwingli entendeu. Eu preciso pregar toda a Escritura, como o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, disse para os presbíteros que ficaram em Éfeso: eu não deixei de anunciar para vocês todo o conselho de Deus, ou seja, toda a palavra de Deus, e é isso que a gente deve ter em mente. Então, a escola bíblica também, ela reforça isso, e nós escolhemos um livro debaixo da direção de Deus, nós vamos capítulos por capítulo e versículo por versículo, ensinando o que Deus quis falar àquele povo naquela época e aplicando para os nossos dias atuais. Qual ensinamento nós temos? O que nós devemos fazer agora diante da revelação e da responsabilidade que Deus nos dá diante da sua palavra? Está aí tudo bem? E aí eu vou falar alguns dados aqui para a gente começar a pregação. A história da EBD nos convida a uma reflexão sobre a realidade educacional do Brasil em nossos dias. Dados recentes afirmam que só 8% dos brasileiros conseguem interpretar um texto, apenas 6% sabem diferenciar fato de opinião, e apenas 29% dos adultos são analfabetos funcionais. O que é isso? Eles leem, mas não entendem. Então, olha a missão que Deus tem nos dado, não somente de pregar as Escrituras, mas de ensinar as Escrituras e moldar a interpretação, mudar a educação, mudar a cultura daquela pessoa, que ela entenda que através das Escrituras, claro, ela está lendo a revelação de Deus, mas aquilo ali vai contribuir demais para quem ela é, na formação da sua cultura e também do seu intelecto, do seu conhecimento. Ela vai ser mais crítica, tanto na questão espiritual, de saber quem é Jesus, o que ele fez na cruz por você, mas também aquilo ali vai contribuir demais para a sua vida no dia a dia. E agora, o que nós temos feito para mudar esse cenário caótico no Brasil? Que a gente vê que há muitos jovens na criminalidade, muitos jovens e adolescentes também se perdendo por falta de direcionamento, de apoio, talvez a gente insistir mais um pouco. Eu sou prova disso, eu conversei essa semana com a avó do meu querido amigo João Miguel, que na época eu resisti em vir aqui, ele ficava pregando, me levava para a cela, mesmo sem querer, e hoje eu vejo que aquilo que ele plantou e semeou, hoje Deus tem dado fruto na minha vida. Então, louvo a Deus também pela vida dele. Foi uma pessoa muito importante para mim, porque quem me conhece antes da minha conversão sabe que eu era meio 22, e aí ele ficou ali, não, nós vamos, mas eu não quero, não, mas você vai. Aí eu ia, e hoje eu vejo que aquela boa semente que foi plantada ali, germinada, hoje está dando fruto, porque o fruto vem de Deus. Então eu quero falar para você que talvez tenha uma pessoa especial na sua vida, que não está nos caminhos do Senhor, continue pregando, continue orando, continue intercedendo, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você crendo na mensagem do Evangelho, na hora perfeita do Senhor, Ele vai atrair, vai de fato transformar o coração dessa pessoa, e ela vai se render a Cristo, de tal modo que você vai precisar conhecê-la ela novamente, porque ela vai estar se tornando a imagem e semelhança de Jesus Cristo, amém? E nesse cenário caótico, meus irmãos, a gente vê também alguns dados que nos preocupam dentro da igreja. Isso a gente precisa refletir e fazer uma autoanálise de nós mesmos. Primeiro, 32% dos cristãos leem a Bíblia diariamente, todos os dias. Outros 27% leem algumas vezes por semana. Um grupo menor de 12% leem apenas uma vez por semana, 11% algumas vezes no mês, 5% uma vez por mês, e outros 12% admitem que raramente nunca leem a Bíblia, ou nunca leram a Bíblia. Então, esses números nos preocupam, porque em meio a um cenário, Deus nos chama para quê? Para voltar às Escrituras, voltar à sua palavra. Então, nós, quando a gente olha um pouco a história da escola bíblica dominical, da Reforma Protestante, a gente vê que a gente não precisa de nada novo, mas a gente precisa do quê? De Jesus Cristo, da sua palavra, do testemunho dele vivo que ele nos deixou. Dados também, pastor, eu ia te mandar isso,
Ontem eu estava estudando um pouco o Instituto Charles Spurgeon, olha o que ele fala, e quando eu falei aqui, lembra de início, que a gente hoje comemora juntamente com a Convenção Batista Brasileira, eu me orgulho, eu creio que o pastor Max orgulha, e todos nós nos orgulhamos de estar numa igreja batista, que é uma igreja, na minha visão, que é bíblica, cristocêntrica, e que apresenta de fato Jesus e a sua palavra, e eu me orgulho disso. Mas no cenário a gente vê hoje que muitas pessoas, às vezes por questões internas, ou às vezes com motivação, às vezes não estão debaixo da direção de Deus, têm abrido igrejas em diversos lugares. E aí vem uma pesquisa que nos chama muita atenção. No Brasil, cerca de 50,68% dos pastores e líderes no Brasil nunca leram a Bíblia Sagrada por inteira pelo menos uma vez. Então, isso é uma reflexão para a gente. Graças a Deus, hoje tem pastores, todas as pessoas que estão aqui, que vêm pregar a palavra de Deus, pregam a palavra de forma bíblica e cristocêntrica, mas uma pergunta que eu falo para você e faço: será que você, às vezes, não está ouvindo uma pessoa que nunca leu a Bíblia? Eu não estou falando nem estudar para pregá-la, mas de ler. Então, a importância, porque é sempre que eu digo, se você estiver fazendo uma obra, você vai contratar um pedreiro especializado, um arquiteto. Se você tiver um problema hidráulico, você não vai chamar qualquer pessoa, vai chamar um bombeiro hidráulico. E por que muitas das vezes na igreja as pessoas usam qualquer discurso? Não, vamos de qualquer maneira que Deus vai vir. Deus não tem compromisso com pessoas que não estão nem aí para a sua palavra, que não se dedicam, que não têm tempo. Então, por isso que eu louvo a Deus pelas igrejas batistas no Brasil e no mundo, porque são igrejas que formam pastores que são totalmente comprometidos com a palavra do nosso Deus e com o ensino dela. Por isso que eu louvo a Deus pelas igrejas batistas brasileiras, não só no Brasil, mas no mundo. Amém? E aí eu te convido agora para a gente entrar de fato no texto. Vou ser bem breve, simples, cristocêntrico, e eu convido a você para abrir a sua Bíblia em Salmo 119. Salmo 119, verso 33, a gente vai ler até o 40. Salmo de capítulo 119, verso 33, a gente vai ler até o 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela verdade dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Verso 38, confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Oremos. Senhor, eu peço ao Senhor que através da sua santa, poderosa e eterna palavra, abra não somente a nossa mente para que a gente entenda a tua palavra, mas abra o nosso coração, Pai, que a tua palavra seja uma semente, que o nosso coração seja encontrado como solo, Senhor, fértil, ao qual a semente da tua palavra vai ser lançada, germinada, que o Senhor nos dê os frutos, Senhor, os frutos do Espírito. Nos capacite, Senhor, nos faça diante da Tua palavra, Senhor, rever aquilo que o Senhor quer de fato, nos transformar em imagem e semelhança do Senhor, que a gente possa sair daqui, Senhor, não apenas como mais um domingo, não apenas mais conhecedores da Tua palavra, mas praticando a Tua palavra, tendo Jesus Cristo como nosso modelo, como Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor, que o Senhor se revele à Tua igreja através da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra aberta é o Senhor mesmo se revelando aos Teus filhos, Senhor, nos capacite, nos instrua, nos guie, Pai, e que o Senhor, Pai, retenha tudo de mim que não provém de Ti, mas que eu possa ser totalmente bíblico, Senhor, cristocêntrico, zelando pela boa doutrina que o Senhor nos deixou por meio da Tua palavra. É isso que eu peço, Senhor, que Jesus Cristo seja exaltado e que a Sua igreja seja edificada por meio da exposição da Tua santa palavra, assim que eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse salmo aqui não tem um autor específico, e eu tenho a grande certeza que Deus fez isso de forma intencional, porque o Salmo 119 ele é o maior salmo da Escritura, e além disso ele é o maior capítulo da Escritura, são 176 versículos. Então, a gente pode se perguntar, tá, Marcos, mas esse capítulo, em o que ele se concentra? O que Deus fala? Deus exalta a sua lei divina, Deus exalta a sua palavra,
E é isso que Deus vai fazer conosco aqui na exposição bíblica. Deus vai exaltar não somente a sua palavra, mas aquele que se fez carne, que é o próprio Cristo. Então a gente vai fazer muita semelhança aqui nesse salmo com Cristo. A gente vai olhar os salmos e vai ver que há uma promessa, que é Cristo, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Não há nada fora dele, como a gente já cantou aqui. Então, meus irmãos, esse salmo aqui não tem uma pessoa específica, mas a gente vê que a centralidade é que Deus coloque o homem numa posição que ele dependa da sua lei, que ele medite na sua lei, que ele contemple a sua lei e que ele viva conforme a sua lei, tendo regozijo, prazer e alegria em praticar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Até aí tudo bem? E agora peço para que os irmãos acompanhem, que a gente vai ver versículo por versículo. Diz assim o versículo 23. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Quando a gente se depara que ensina-me, é um convite para mim e para você. Nós devemos não somente ter o coração, mas a mente ensinável diante da palavra de Deus. É assim que nós devemos se chegar diante da palavra de Deus, com o coração e com a mente ensinável. Então, por isso que hoje, muita gente é contra a teologia e contra o ensino, porque muitas das vezes as pessoas que estão ali naquela posição não estão com o coração e com a mente, muitas das vezes, ensinável, acham que sabe tudo, mas não. Todo dia em Cristo, todas as coisas se faz nova. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente não sabe tudo, pelo contrário, a nossa mente é limitada, a gente tem que compreender a nossa infinitude. É um livro que até o pastor Max me indicou na época que eu comprei e li, que é Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Quando a gente consegue compreender quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, a gente se humilha, e aí a gente se humilha de joelho, que a gente o glorifica, que sabe que o único insondável e o Criador de todas as coisas é o nosso Deus, não somos nós. Então, a primeira coisa que a gente deve se achegar diante da palavra de Deus, não como grandes conhecedores, grandes pregadores ou grandes cristãos, não, mas você deve se chegar com a mente tão humilhada e compreender: Senhor, eu chego diante de Ti da Sua palavra com o coração e com a mente ensinável, para que o Senhor me ensine como viver. Eu não sei nada até agora sobre a vida. Eu estou tentando levar pelo meu próprio braço, pela minha própria força, pela minha própria inteligência, mas o que faz sentido de fato para que nós vivamos uma vida que glorifique a Deus é a gente estar alinhado conforme a palavra dEle. E isso só acontece quando a gente está com o coração a gente compreendeu tanto quem Cristo é, o que Ele fez, que a gente fala assim: meu coração é corrupto e enganoso, e agora eu quero ter o coração de Cristo e a mente de Cristo, e que o Senhor faça isso através da sua palavra na minha e na sua vida, que nos dê o coração de Cristo e a sua mente, coração para que a gente não seja movido pelos nossos sentimentos, mas sim pelo propósito e a missão de Cristo em cada um de nós. E a mente, por quê? Que a gente não pense com a nossa própria mente pecaminosa, mas com a mente de Cristo, com a mente daquilo que Ele já nos entregou no reino dos céus, e naquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Como eu falei, não te usando apenas como instrumento para a missão dEle, mas como filho de Deus, que as pessoas vejam isso na minha e na sua vida. E diante desse convite aqui do Salmo 119, verso 33, ensina-me. Jesus faz um convite magnífico, por isso que eu falo, toda a Escritura aponta para Cristo. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 11, verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, sabe por que muitas das vezes a nossa alma está aflita? Porque às vezes a gente está levando a nossa vida de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu decido. Mas não, a nossa vida tem que ser levada sobre o jugo de Jesus, porque Ele mesmo faz esse convite para cada um de nós hoje, para que a gente leve a nossa vida, não conforme os pesos deste mundo que a gente leve, mas que a gente entregue a nossa vida, porque Jesus faz um convite, cabe a nós aceitar ou rejeitá-lo. Então Jesus nesta manhã faz um convite: venha até mim, me conheça o meu evangelho, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. É isso que nós devemos. E Ele ainda faz uma promessa: você achará descanso para a sua alma. Então, enquanto o mundo te ensina você a achar um descanso temporário nos prazeres deste mundo, Jesus te faz um convite para você ter um descanso eterno para a sua alma, colocando a dependência da sua vida, não em você mesmo, mas em Cristo, sobre a sua palavra. Então, é isso que nós devemos fazer. E nesse verso 33 é interessante que diz: ensina-me, Senhor. O salmista que ele implora: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. E agora ele vai além: e seguirei até o fim. Mas como que a gente vai seguir até o fim? Às vezes a gente olha aqui esse versículo: como é que o Senhor me ensinou, mas como que eu vou seguir até o fim? Quando você compreender que a única esperança que você tem nesse mundo caótico é Jesus Cristo. A única esperança que faz sentido nessa vida é Jesus. Fora dele só há desesperança, tristeza,
lágrima, choro, dor, mas em Cristo a gente tem esperança, esperança eterna, porque olha o que ele diz em Apocalipse capítulo 2, verso 10 para a igreja, lá de Esmirna. A igreja está passando por sofrimentos, tribulações, a igreja está sendo perseguida ali naquele momento, a igreja de Esmirna, e olha as palavras de Jesus para aquela igreja: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, sabe o que Jesus está falando para a gente? Apesar das tribulações, sofrimentos e angústias que a gente passe na vida cristã por Cristo, descanse nele, confie nele, porque a promessa da coroa da vida não é para aqueles que às vezes acham que são, mas são para aqueles que permanecem fiel até o fim. E é isso que o Senhor Jesus quer que a gente faça. Na nossa vida cristã, meus irmãos, o que importa não é o início nem o final, é o meio, sabe por quê? Você vai continuar confiando em Jesus até o fim? É isso que Jesus está falando para a gente. Eu vou te ensinar através da minha palavra, mas, consequentemente, você deve confiar até o fim. Você deve confiar até o fim, ser fiel, porque a promessa de Jesus aqui a gente vê em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quer ver um exemplo disso que a gente teve essa semana? O irmão Salvador é um grande exemplo. Foi fiel até o fim, como outros que a gente vai falar no final, outros irmãos dessa igreja, que permaneceram fiel até o fim, e são exemplos de fé para a gente. Até aí tudo bem? Amém? Verso 34 diz assim, olha o que o salmista ele implora agora: dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Quando ele diz que dai-me entendimento, não é um entendimento humano, mas é um entendimento divino. E qual é o entendimento divino hoje que a gente tem em toda a Escritura? É que toda a Escritura aponta para Jesus. Então, o verdadeiro entendimento que a gente precisa, muitas das vezes, não é um conhecimento humano, científico, filosófico ou político, mas é um conhecimento de Cristo, de quem Ele é e de quem Ele fez por nós. E a gente vai ver que no decorrer dessa exposição, a gente vai compreender qual é essa esperança, qual é esse ensino e qual é esse entendimento aqui que o salmista clama e que nós devemos clamar hoje. Meus irmãos, toda a Bíblia aponta para Jesus. A centralidade das Escrituras é a prática da doutrina. Então, vou dar um exemplo: quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós devemos ser praticantes. É isso que Deus requer de mim e de você. Se Jesus veio, se revelou para mim, se revelou para você, e a gente não está testemunhando isso não só com palavras, mas com a nossa vida, do que adianta o conhecimento que Jesus te deu? Do que adianta, às vezes, a doutrina que você está falando, está pregando? Não, Jesus morreu na cruz por mim. Jesus ressuscitou na cruz por mim. Mas será que quando vem uma aflição, a gente continua confiando nessas mesmas palavras de Jesus? Que a gente estará com Ele, mesmo se a gente morrer ou sofrer aflições, se a gente continuar, a gente vai ter a coroa da vida? O maior presente de Jesus para cada um de nós, a gente vai ver, é o próprio Cristo. E a gente vai ver que só tem satisfação, alegria e regozijo na nossa vida, e o significado completo, quando a gente sabe quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vai ser atropelado. Vem uma pessoa e te empurra e salva a sua vida. Ela não te conhece. Você seria eternamente grato a essa pessoa. Mas imagina uma pessoa que vai na cruz, morre pelos nossos pecados. Talvez você não o conheça, mas Ele te conhece, e você vai ver que Ele vai se revelar para você hoje, nessa manhã, à luz da palavra de Deus. Toda a Bíblia, meus irmãos, é sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Todas as promessas inaugurais em Gênesis, e até a consumação, como nós citamos aqui em Apocalipse, toda a revelação divina converge em Jesus Cristo. Então, não tem como a gente ler o Antigo Testamento, ou pregar no Antigo Testamento, sem citar Jesus Cristo, porque Deus vem revelando a sua obra, o seu plano de salvação na pessoa de Cristo. E isso vai se consumar na sua obra da cruz e, posteriormente, na sua segunda volta, que é onde está a nossa esperança. Cristo é o centro interpretativo da coerência, do sentido e da finalidade da Bíblia. Ou seja, eu posso vir aqui, pregar as Escrituras de uma forma sobrenatural, as pessoas me aplaudirem, mas se eu não falar sobre Jesus Cristo, sobre a centralidade de Cristo e sobre quem Ele é, nada disso faz sentido. E aí eu fiz um outro slide com o título do sermão que eu esqueci de falar, que é o terceiro, que é o título, que diz assim: a igreja precisa urgentemente do ensino das Escrituras e da suficiência de Cristo. E quando eu falo da igreja, às vezes a gente acha que, não, nós somos a igreja, então é cada um de nós, é a gente fazer logo uma autoanálise. Eu preciso urgentemente do ensino das Escrituras, de me aprofundar e ter Jesus como suficiente na minha vida, como supremo na minha vida, senão a gente vai começar confiando em outras coisas, e seguindo outras coisas, e achando que é o próprio Jesus, por falta de conhecimento das Escrituras. Meus irmãos, nesse verso 34, a gente deve ter em mente o que os grandes apóstolos falaram, ou aqueles que conviveram com o Senhor Jesus e foram usados por eles. Eu vou citar algum deles.
O apóstolo Paulo, em Romanos 11:33, ele entendeu a centralidade de Cristo, a suficiência de Cristo. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 11, verso 33. Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O autor aos Hebreus, ele também compreende isso no capítulo 13, verso 8. Olha o que ele diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E é isso que Jesus vem fazendo na sua vida. Ele não vem somente hoje, mas ele ressignifica a sua vida para que você tenha esperança nele, não hoje, não amanhã, mas por toda a eternidade. Olha o que João descreve em Apocalipse, capítulo 5, verso 11 e 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Quem que é o Cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Então é esse que é digno de toda honra. É quando a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, estão centradas em Jesus Cristo. A gente não precisa de algo a mais, porque Cristo vai ser suficiente, suas palavras vão ser suficientes. Mas a pergunta é: a gente sabe que Jesus é suficiente, suas palavras também, mas será que eu e você confiamos nisso? Ou será que a gente precisa sempre de algo a mais? Será que as Escrituras não são suficientes? Será que Jesus não é suficiente? Será que a obra na cruz que Jesus fez por mim e por vocês não é suficiente? Será que às vezes a gente tem que sempre estar querendo algo a mais? Ou colocar outro que não é Jesus Cristo como centro da nossa vida? Por isso que talvez a gente está vivendo uma vida de uma forma muito pesada, muito angustiante, porque às vezes a gente quer tomar as nossas atitudes, e a gente nem vem para as Escrituras para falar: Senhor, me dê direção, que eu faça as escolhas conforme a Tua vontade. E isso só vai acontecer quando nós colocarmos com o coração sincero e totalmente intencional em pedir ajuda do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Ele vai vir até nós, porque essa é a promessa dEle. Verso 35 diz assim: guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Aqui o salmista ele faz uma grande expressão que a gente deve ter na nossa alma. Ele fala que somente as veredas do Senhor, a sua revelação, os seus caminhos, os seus decretos, aquilo que Ele nos anunciou por meio da Tua palavra, somente nisso Ele encontra a felicidade. Aí eu te pergunto: aonde você tem encontrado a felicidade para a sua vida? Talvez nas coisas deste mundo, talvez você tenha colocado o pilar, o centro das suas emoções, dos seus sentimentos nas coisas deste mundo. Eu sinto te informar que esse mundo não tem felicidade verdadeira para você, tem felicidade passageira. Vou dar um exemplo. Vou falar uma coisa aqui que às vezes é simples, mas a gente às vezes encontra mais felicidade nisso do que em Jesus Cristo, na sua palavra. Às vezes o nosso time faz um gol na partida de futebol no último minuto e às vezes a gente celebra. Mas às vezes quando uma pessoa que a gente conhece que estava perdida, Jesus foi e resgatou, vem aqui, entrega a vida a Cristo e é batizada, talvez a gente não tenha aquela mesma vibração. Eu não estou falando que a gente não pode comemorar um gol de um time de futebol, eu estou falando que olha a intensidade e talvez as coisas que a gente está encontrando felicidade. Talvez se uma pessoa da nossa família se entregar a Cristo, talvez a gente não tenha a mesma intensidade, mas Jesus nos chama a ter essa felicidade verdadeira. E a gente vai ver que lá no final, a gente vai relembrar essas palavras. O pastor Ebenezer Soares Ferreira, fundador daqui, eu vou falar dele mais para frente, ele dizia que todo cristão ele deve ser um zeloso ganhador de almas, porque é isso que importa. Então a felicidade verdadeira que a gente tem que estar em Cristo. E como cristão, a felicidade verdadeira que a gente deve apresentar às pessoas não é: venha para a igreja que os seus problemas vão acabar. Não, venha para a igreja porque Jesus Cristo, Ele é a finalidade da sua vida, Ele é a única esperança que você tem. Em meio a tudo isso que você vê, Ele é a única porta que vai te levar à vida eterna. Não tem outras portas, não há outras maneiras de ser salvo, somente em Cristo e por Cristo. Meus irmãos, já falei, a felicidade verdadeira está em conhecer Jesus através da sua palavra. Se não tiver felicidade em Cristo, se a gente não estiver alegre, vibrante, regozijando por Cristo, nada faz sentido. Vou dar um exemplo para vocês: em todo lugar que eu vou, meu apelido é Sorriso, em qualquer lugar. Mas por quê? Aí quando as pessoas vêm me perguntar, eu falo assim: não, porque eu sou feliz com Cristo, minha alegria está na salvação que Ele me deu. E aí as pessoas começam a ver. Aí talvez com a nossa vida, às vezes a gente pensa assim, ó, eu até falei com o pastor Max, mês passado aconteceu um acidente com meu pai, quase morreu, mas a gente está, graças a Deus, ele está se recuperando.
Dia 30, no dia do meu aniversário, ele vai ter a última revisão, e aí vai ter liberado para fisioterapia, mas em meio a tudo isso, eu estava vindo e rindo, e às vezes as pessoas estavam achando que estava tudo normal, porque eu falei assim, as dores desse mundo e aflições não podem nos abalar, porque a gente é o povo de Deus, a gente tem a alegria da salvação, a gente tem a maior esperança que esse mundo nos deu, que é Jesus Cristo e sua palavra. Então, nós não podemos, claro que nós temos que, sim, vai ter dias que a gente vai estar triste, vai estar cabisbaixo, mas, meus irmãos, se lembre todos os dias, e eu creio que o Senhor vai trazer isso ao seu coração somente todas as manhãs. Senhor, mesmo que o dia hoje seja insuportável pelos olhos humanos, eu olho com os olhos da fé e vou colocar minha esperança na alegria de salvação que o Senhor tem para a minha vida. É isso que eu e você devemos ter. Olha em João capítulo 13, verso 7, o que Jesus diz: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então a gente sabe quem é Jesus, o que Ele quer, o que Ele requer de nós, bem-aventurados nós seremos. A gente vai estar debaixo do favor divino, se a gente praticar essas coisas que Jesus nos deixou. Praticar. A gente sabe o quê? As pessoas olharem para a nossa vida e falar assim, ele é uma Bíblia ambulante. Esse daí não somente prega, mas a vida dele expressa Jesus Cristo, a sua palavra. E é isso que eu desejo na minha e na sua vida. John Piper, ele diz uma frase que eu gosto muito, e eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: procure encontrar mais alegria em Deus do que em qualquer outra coisa nesse mundo. Ou seja, a alegria verdadeira está em Deus e na sua palavra. Quando a gente, de fato, colocar a nossa intenção, o nosso coração e a nossa vida nisso, em se alegrar em Deus, em procurar satisfazê-lo, e se alegrar, de fato, falar assim, Senhor, eu me alegro com você. Eu me alegro, mesmo nos dias mais difíceis, minha confiança está no Senhor. Ele vai nos fortificar, porque eu costumo dizer, a graça que nos salva é a mesma graça que nos capacita a suportar esse mundo, diante dos sofrimentos, das tristezas, é essa graça que nos fortifica. Então a graça somente não vem para nos salvar, mas vem para nos suportar, nos fazer suportar e nos dar a alegria da salvação, a esperança. Sabe por que às vezes a gente ainda não abandonou o Evangelho? Porque Jesus está conosco todos os dias. A gente não viu Hebreus capítulo 13, verso 8? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. É nisso que nós devemos confiar, não nas coisas deste mundo, mas no que Jesus Cristo nos deixou através da sua palavra. Verso 36 diz assim: Senhor, inclina o meu coração aos teus mandamentos, aos teus testemunhos, e não a cobiça. O salmista agora ele entende que esse mundo está projetado para levar ele à cobiça, às coisas deste mundo, ao engano, aquilo que provém do teu coração, mas ele faz um pedido ao Senhor, falando assim, Senhor, inclina o meu coração, e é dessa maneira que a gente tem que chegar até o Senhor. Senhor, inclina o meu coração aos teus decretos, inclina o meu coração à tua palavra, inclina o meu coração à tua vontade, inclina a minha vida àquilo que o Senhor tem para fazer, e que o Senhor seja glorificado nisso. E olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, por que o salmista ele fala isso? Inclina. Não me inclina a cobiça do meu próprio coração, mas me inclina aos teus decretos, a tua lei, porque a tua lei é maravilhosa. Porque se a gente não for guiado pela palavra de Deus, meus irmãos, a gente vai ser guiado pelo nosso próprio coração, pelo pecado que nos afeta, e nós seremos o que? Totalmente tolos, não sábios, porque a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, é você praticar as Escrituras. Por isso que eu peguei essas palavras de Jesus, puro de coração. E quem é o puro de coração? O puro de coração é aquele que quer ter diariamente o seu coração purificado e limpo por Jesus e pelas suas palavras. Esse é o puro de coração. É aquele que fala todos os dias, Senhor, tudo que eu tenho no meu coração e na minha mente é pecaminoso, mas eu peço ao Senhor que purifique e limpe meu coração e traga o coração de Cristo ao meu coração, que eu possa, de fato, não ter a minha esperança ou a minha convicção de fé baseada neste mundo, mas sim nas promessas de Cristo. E aí você começa pedindo, Senhor, dai-me um coração igual ao seu, dai-me uma mente igual à sua, faça que eu tenha esperança nas tuas palavras. E aí a nossa vida começa a ser ressignificada, porque eu não estou confiando mais em mim, eu não estou mais inclinado à cobiça, mas eu estou inclinado ao Senhor e à tua palavra, e Ele vai nos sustentar, amém? Então, ser puro de coração, se for simplificar, é ser como Jesus. Quando você se inclina ao próprio Cristo e pede para que Ele transforme o seu coração através das palavras dEle, você vai ser como Jesus, a imagem e semelhança dEle, e é isso que nós precisamos. Verso 37 diz assim, Senhor, olha o que o salmista diz agora, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Aqui o salmista ele sabe que os olhos dele, os olhos humanos, vão
de forma automática, contemplar a vaidade, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Então, o primeiro diagnóstico aqui é a gente olhar as coisas com os olhos da fé. Vou dar um exemplo. Quando o pastor Mark chegou aqui, se ele olhasse com os olhos humanos, o senhor iria continuar? Mas olhou com os olhos da fé, e é dessa forma que a gente deve olhar. Lembra que eu falei da escola bíblica? A gente às vezes olha e a gente é especialista em às vezes criticar algum problema dentro da igreja. Mas lembra a solução? O Evangelho de Cristo, olhar com os olhos da fé. Às vezes você olha uma pessoa, não tem mais jeito para ela ser salva, mas com os olhos da fé o Evangelho de Jesus Cristo transforma, salva, liberta e restaura aquela pessoa. Então esse verso 37, meus irmãos, já vai, se a gente for ler o Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. E esse versículo é maravilhoso, porque diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas qual luz? Qual luz? Jesus diz em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, imagine naquela época você andando com aquela lâmpada, né, que era manual, você acendia a vela e aí você apaga, você está em trevas. Jesus está falando praticamente isso, que aquele que não é direcionado pelas palavras do Senhor está em trevas, não está em luz, não sabe para onde está andando, está perdido nesse mundo. Por isso que a gente vai ver agora na declaração de Jesus em João capítulo 8, verso 12, olha o que Jesus fala, João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus é a verdadeira luz do Salmo 119, verso 105, quando diz que luz para o meu caminho, essa luz é Cristo. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele não só nos apresenta a luz, mas o caminho. Então, Jesus não vem para fazer o trabalho pela metade, Ele nos dá o cumprimento profético completo, porque Ele fala assim, eu sou a luz, mas eu sou o próprio caminho. Então, está entendendo que tudo é sobre Jesus Cristo na nossa vida? Tudo é sobre Jesus desde o princípio, por isso que a gente deve glorificá-lo, amá-lo, de tal maneira que a nossa vida aponte em todas as esferas para Cristo e para a sua palavra. Meus irmãos, vou ler aqui um pouco, uma frase de um reformador também, que ele ficou no lugar de Eurico Zwinglio na reforma na Suíça, na cidade de Zurique, o nome dele é Henrik Burligan. E ele diz assim, Deus é o autor de toda a verdade, e sua palavra é a luz da igreja. Ou seja, Deus é o autor dessa palavra. Não tem como a gente vir falar assim, essa palavra eu já preguei sobre isso aqui 2 sermões atrás, que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é soprada da boca de Deus, é o próprio Deus se revelando a cada um de nós, e a gente deve ter essa certeza que Deus é o autor da verdade, e a sua palavra é a luz da igreja. Se a palavra de Deus é a luz da igreja, tem um hino da harpa cristã, que o nome é Santas Escrituras, que diz assim, são as Santas Escrituras que falam sobre Jesus. Então, as Escrituras não têm finalidade em si mesma. Essa luz aqui é Cristo. Lembra a luz que o salmista falou no Salmo 119, 105? É Cristo, a luz que a gente precisa é Cristo, para viver em meias trevas desse mundo, é Jesus. Então, se entrega a Jesus hoje e agora, confie nele hoje e agora, porque ele é a única luz que você precisa para viver nesse mundo, que está cheio de obstáculos e caminhos obscuros, é Jesus. E quando diz que Jesus também, né, claro, a luz da igreja é Cristo, foi como o pastor Max falou aqui antes, e é bom que o Espírito Santo vai alinhando tudo aquilo que vai sendo pregado e conduzido no culto. Na igreja, eu anotei uma frase aqui que eu estava pensando ontem, na igreja não há espaço para estrelas. Às vezes a gente vê igrejas aí que às vezes exalta mais o homem do que é Cristo. E aqui em nenhum momento nunca ouvi isso. Aqui Cristo é exaltado, né? À toa que a gente tem uma cruz aqui, que é o símbolo da nossa esperança. Cristo vive, Ele reina. Então na igreja não há espaço para estrelas, mas somente para a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Então na igreja só há espaço para uma luz, não para estrelas, mas para Jesus Cristo. A luz do mundo é a esperança nossa. Verso 38 diz assim, confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. A tua promessa. E qual promessa é essa? Senhor, o salmista está implorando, Senhor, confirma a tua promessa aos que o temem. Qual promessa é essa? Lá em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 25, diz assim, e esta é a promessa, que Ele mesmo nos fez a vida eterna. E essa é a promessa que em todas as escrituras, quando fala em toda a escritura sobre promessa, é a promessa de Cristo. E você pode se perguntar, Marcos, qual que é essa promessa? A promessa, sabe o quê? Jesus nasceu,
Ele viveu entre nós, viveu uma vida perfeita, a qual eu e você não seríamos capazes de cumprir nem o primeiro mandamento. Ele vem e cumpre toda a lei, que ele fala que nele se resume toda a lei e todos os profetas. Ele vem e morre pelos nossos pecados, ou seja, mostrando que a dívida que todo ser humano tem com Deus, a gente não vai pagar, e a gente não seria capaz de pagar. Por isso Jesus Cristo vem, o próprio Deus encarnado. E aí Jesus vem, não somente morre na cruz do Calvário, mas ressuscita ao terceiro dia, mostrando que ele venceu a morte e que nele nós venceremos, mostrando que a morte não é o final, mas é o começo de uma nova vida para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E hoje, todo aquele que depositar a sua fé e sua esperança em Jesus Cristo, na sua obra na cruz, ele vai ter os mesmos benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Qual? Talvez algo que a gente quer, não, aquilo que Jesus quer para a sua vida, que você esteja eternamente com Ele. Se você crê na ressurreição de Cristo, naquele grande dia você ressuscitará com Ele, estará com Ele no teu reino de glória. Então, quando a gente compreende a promessa de vida eterna, é algo magnífico. Eu e você, a gente vai ver aqui na frente, nós não somos capazes de fazer algo para agradar a Deus. Não, Deus se agradou somente de uma coisa, Jesus Cristo, seu sacrifício. Por isso que nós só somos aceitos e reconciliados com Deus por meio da obra de Jesus Cristo. E isso que a gente deve ter regozijo e prazer sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo, porque essa é a verdadeira promessa para mim e para a sua vida, a obra de Jesus Cristo imputada em nossas vidas. Verso 39 diz assim: afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Então o salmista agora ele fala assim: afasta de mim, Senhor, afasta de mim as afrontas, que elas me causam medo. Mas ele diz, porque os teus juízos são bons. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18 diz assim, o próprio Cristo: não pense que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O apóstolo Paulo, ele falando aos Romanos no capítulo 10, verso 4, ele insiste em afirmar, o fim da lei é Cristo, ou seja, nossa lei é Cristo. Sabe quando uma pessoa vem às vezes com uma lista para você falar assim, para seguir a Cristo você precisa cumprir isso? Não precisa, porque quando você sabe quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida, você compreende qual é a vontade dEle, que é você ser igual a Ele, que é você testemunhar a Ele. Então, quando fala que o fim da lei é Cristo, é que a gente não confia no nosso próprio mérito para a nossa salvação, no que a gente faz diante de Cristo, não. A gente confia que Cristo cumpriu a lei, Ele veio para pagar a nossa dívida, os nossos pecados, morreu por mim e por você, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a ressurreição dEle não apenas mostra que Ele venceu a morte, mas nos dá esperança e a confiança, e a gente confiar totalmente e exclusivamente na sua volta. A gente deve confiar que Cristo vai voltar e consumar todas as coisas. E a gente não vai ter mais essa vida de morte, angústia, dor e aflição. Mas a gente vai ter uma esperança de um reino eterno, inabalável. Um reino que nunca foi visto aqui com os olhos humanos. Verso 40, e aí eu encerro, diz assim: ó salmista, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. O salmista aqui, ele fala, eu tenho suspirado, ou seja, a única coisa que eu tenho a pensar e a fazer é meditar na sua lei, Senhor. E ele diz, vivifica-me por tua justiça. Meus irmãos, isso daqui muitas das vezes é pouco entendido, que às vezes a gente fala da justiça de Deus. Era até um grande drama de Lutero, que ele ficava se batendo, se autoflagelando, porque quando ele se deparava com a justiça de Deus, ele falava, tudo que eu faço diante de Deus e para Deus não vai conseguir apaziguar a sua justiça. Mas quando Lutero olha para Jesus Cristo, ele compreende que a justiça de Deus não vem por meio do que a gente faz e do que a gente é, mas sim do que a gente é em Cristo Jesus. Será que naquele grande dia, se Jesus voltar hoje, Ele vai te encontrar em Cristo, com Cristo ou sem Cristo? Se Ele te encontrar em Cristo, os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Se você viver uma vida santa, glorificando o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, sendo não somente ouvinte, mas obediente, você vai ser encontrado em Cristo. Mas se você não for encontrado em Cristo, você vai sofrer a justa ira de Deus e a justiça de Deus. Por isso que o dia para você se arrepender dos seus pecados e voltar o seu coração em arrependimento e fé em Jesus Cristo é hoje e agora, não amanhã, porque a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo daqui a 5 minutos. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 1, verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, nós somos salvos pela fé, como está escrito em Abacuque, o justo viverá pela fé. Então é pela fé, meus irmãos, é pela fé em Jesus Cristo, a salvação não vem por meio de outra coisa, mas por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio disso vem a salvação.
1 Pedro, capítulo 2, verso 24, olha o que ele vai dizer. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Mas qual justiça? Pela justiça daquele que, por suas feridas, vocês foram curados, cumprindo Isaías, capítulo 53. Quem é esse? É Jesus Cristo. Está entendendo que é tudo sobre Jesus Cristo? Talvez a gente vive a nossa vida cristã pensando que tudo é sobre outra coisa, ou querendo colocar outra coisa no centro da nossa vida, mas não, é tudo sobre Jesus Cristo, é Ele que nós devemos glorificá-lo. Agora eu encerro, pode colocar o último para mim, fazer um favor? O último slide. E aí, um legado eterno, eu vou ler um pouco sobre essa pessoa e depois eu digo para vocês quem é, alguns conhecem. Ele foi o único membro fundador da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Teve 33 livros publicados em português, inglês, espanhol e italiano, deixando seu legado aos batistas brasileiros. Ele também foi reitor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil por 14 anos. Foi membro do Conselho de Educação e de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente da Convenção Batista Fluminense Brasileira, diretor do Colégio Batista Fluminense e do Seminário Teológico Batista Fluminense. No dia 11 de outubro de 1981, consolidou a primeira igreja batista em São João da Barra. Por isso, a minha singela homenagem ao nosso eterno pastor e fundador, Ebenezer Soares Ferreira. O pastor Ebenezer Soares Ferreira, ele faleceu em 2021, aos 94 anos, mas seu legado em Cristo é eterno. Por isso, como sempre o pastor Max frisa, eu botei esse versículo de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, que diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se eu aprendi uma coisa nessa igreja, meus irmãos, é a gente honrar aqueles que de fato não deram somente o seu sangue, o seu suor, mas aqueles que dedicaram a sua vida, não por algo terreno, mas compreendendo que aquilo que eles fizeram em Cristo é eterno. E é isso que eu vou falar um pouco aqui. Em 2026, nós celebraremos 45 anos da primeira Igreja Batista de São João da Barra, que continuemos com a mesma essência que o grande pastor Ebenezer nos ensinou, sendo uma igreja que semeia boa semente da palavra de Cristo. Que sejamos uma igreja bíblica e cristocêntrica, como estamos sendo até a volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria deixar uma frase para você ir para casa pensando nisso, do John Piper. Ele diz: somente uma vida e logo passará, apenas o que é feito para Cristo durará. Eu tenho certeza que o pastor Ebenezer, tudo que ele fez nessa igreja foi feito em Cristo, porque quando ele veio para cá, ele já tinha seu legado, ele já tinha seu nome entre os batistas, mas ele veio para uma cidade interior, compreendendo a missão de Deus, compreendendo que Deus entregou a ele. E hoje cada um de nós é fruto do seu esforço, de todos os irmãos que aqui trabalharam desde a congregação até a consolidação da igreja, da primeira igreja batista de São João da Barra. E olha quanto essa igreja tem feito, não só aqui na nossa cidade, mas a gente é referência. Eu vou, às vezes, em outros lugares, converso com outros pastores, outros amigos, e a nossa igreja tem sido uma referência. Por isso que uma coisa que eu aprendi com o pastor Max, e sempre vou levar isso para todo lugar que eu for, que o legado que nós deixamos na vida das pessoas não é aquilo que a gente faz por ela hoje e agora, mas é aquilo que a gente faz de forma eterna. E é isso que eu tenho aprendido nessa igreja dia após dia. Tudo que tem sido construído aqui não é algo passageiro, meus irmãos, mas é algo eterno, porque a gente está semeando a boa palavra, que é a palavra de Cristo. E agora eu encerro com o último aviso que eu queria avisar os irmãos, que eu estava até meio sumido, mas estava escrevendo um livro, então isso me custou um pouco de tempo, e aí eu vou lançar esse livro próximo mês, eu vou combinar com o pastor Max aqui. E aí o nome do livro, o título é O Evangelho Imutável de Jesus Cristo. E o subtítulo que eu vou tratar nesse livro é uma resposta bíblica e cristocêntrica aos desafios contemporâneos que ameaçam o Evangelho de Jesus e sua igreja no século XXI. Então, esse livro foi totalmente feito através daqui da igreja, por isso que eu louvo a minha igreja local, e por onde eu for, eu vou honrá-la, eu vou, de fato, dar-la o lugar que ela teve na minha vida, me dando suporte, não só espiritual, mas todo o suporte necessário através de vocês, através da vida do pastor Max. Em todo lugar que eu for, vocês podem ter certeza, eu vou levar vocês para sempre, por toda a eternidade no meu coração. Cada um de vocês tem uma participação especial no meu coração, assim como o pastor Ebenezer, mesmo sem conhecê-lo, é uma grande referência, mas eu queria deixar uma coisa aqui para a gente. Como eu já falei, eu aprendi isso com o pastor Max e sempre falo com ele. Às vezes a gente olha muito para os nossos problemas da nossa igreja, a gente olha para as dificuldades, a gente é especialista em apontar o erro, mas eu sempre falo com o pastor Max quando tem uma oportunidade. Olha para os nossos acertos, olha para o que Cristo tem feito através dessa igreja de cada um de nós,
Olha quantas vidas têm encontrado a Cristo. Olha quantas vidas têm sido salvas, ressignificadas, encontrado esperança. E encontrando, na verdade, propósito. Porque essa igreja aqui é uma igreja que vai além das quatro paredes. E, pastor, eu termino agora, de fato, dizendo uma frase que o Senhor diz, né, copiando o Senhor. Meus irmãos, eu amo ser igreja com todos vocês. Vamos juntos.